Nessas últimas semanas, você esteve comigo em um Indermir, onde eu moro. Hoje eu te trago a Lake Nona, que é um lugar que eu gosto muito, porque eu tenho diversos clientes aqui. E por que Lake Nona é uma escolha muito frequente dos meus clientes? Porque eles estão buscando algo que nós não temos no Brasil, que é viver do lado de fora. Lake Nona é como se fosse um grande condomínio aberto, onde as pessoas conseguem interagir e usufruir o lado de fora. Outro ponto são as escolas. Se você pesquisar os distritos escolares aqui, você vai ver que as notas são muito boas. E tem mais um terceiro ponto que é bem interessante, é o seguinte: todas as casas, ou a grande maioria delas, são casas mais novas, mais recentes. E nós, enquanto cultura, gostamos do novo, do mais contemporâneo, do moderno, e a gente encontra bastante dessa característica em Lake Nona. E hoje eu te trago para uma casa que é completamente customizável. Esta construtora chama-se ICI Homes e ela é um custom builder. O que isso significa? Em Lake Nona, hoje, eles têm dois tipos de produtos, duas séries de produtos. Casas que eles constroem em terrenos com 40 pés de frente e casas que eles constroem em terrenos de 50 pés. Mas eu estava falando sobre customização. Para cada um desses tamanhos de lotes, eles oferecem 4 plantas. E essas plantas, eu vou usar até a palavra ou a frase que o vendedor da construtora usou, é apenas um guia para você. É apenas uma noção do que você pode fazer. Ou seja, com essa construtora, sim, você pode mover uma parede 1 metro para um lado, tirar uma parede, enfim, modificar. O que a construtora não permite devido ao condomínio são as mudanças de fachada. Ela vai te dar algumas opções e entre elas você vai ter que escolher uma. E o que é interessante nessa casa? Ela é uma casa de esquina e eles aproveitaram a posição do terreno e exploraram a quantidade máxima de janelas que eles poderiam numa configuração como essa. Então, quando eu entro pela minha porta, eu tenho um pequeno hall, pé direito duplo, e aqui seria o meu escritório ou até mesmo uma biblioteca, uma sala de leitura. É uma área um pouquinho mais reservada. Eu saio dessa posição, eu tenho algumas opções. Se eu andar aqui para trás, eu vou para a suíte principal. Mas se eu andar para a minha esquerda, sempre siga a minha mão, a gente chega na sala de estar. O que é interessante numa construção como essa? A construtora tem características ou entregas que ela chama de padrão, standard. Então eu vou te apontar durante esse vídeo o que ela te entrega. Primeiro ponto, aqui você está vendo um piso que ele é um piso cerâmico. Mas o padrão de entrega é o que a gente está vendo na escada, que é um piso vinílico. Outra coisa que me chama atenção nesta construtora, o pé direito mínimo dela são de 10 pés. Então, mesmo as casas térreas têm um pé direito altíssimo, porque tem pés direito de 12 e até 14 pés. Aqui eu tenho um pé direito de 12 e 14. É super amplo, tem um volume, você respira, é muito gostoso. Quando a gente fala de customização, eu acho que é importante quando as construtoras demonstram o que elas podem oferecer. Então, nessa casa, a gente vai ver muitos acabamentos diferentes. Por quê? Porque a construtora está enfatizando o que ela entrega. Vamos começar por essa pedra. Então eu tenho uma pedra azul, eles exploraram muito o azul e o branco na casa. A minha ilha é completamente azul e a minha cozinha toda branca. Você está vendo que eu tenho um quartz e uma espessura de tampo diferenciado para um quartz aqui com uma espessura um pouco mais fina.
Tudo isso você pode ir customizando durante o teu processo dentro do Design Studio. E o que é interessante, quando você compra uma casa comigo, e se você escolher, eu posso estar junto com você nesse processo, mas no sentido de te orientar o que é bom a médio e longo prazo, não no sentido de te dizer ou te orientar com relação ao que você gosta ou não. Eu estou sempre pensando no mercado imobiliário daqui 5, 7, 10 anos. E o que é interessante, vamos voltar para o que a construtora entrega como padrão. Ela entrega armários de 42 inches de altura, não é aquela segunda fileira lá no topo, mas ela também te entrega o que a gente chama de crawl molding, que é aquele acabamento em cima do armário. Então imagine que o armário acabasse nessa primeira seção aqui, logo em seguida viria aquele outro acabamento. Isso é padrão. Você vai receber se você não quiser modificar nada. Outro ponto importante, ela te entrega armários com soft touch. Então, quando você está indo para um custom builder, ele sobe a qualidade do que ele te entrega no simples. E você pode ir acrescentando e imprimindo o que você acha de mais importante em relação aos acabamentos na sua casa. Vamos lá. Outra coisa que não é padrão, mas que numa casa deste nível de acabamento pede: o pot filler. O que é isso? Na verdade é uma torneira de água filtrada para já você não ter que deslocar a panela de um lado de outro da cozinha. Esse é um tipo de upgrade que eu chamo de mimo. Por quê? Porque eu tomo a Patrícia como base, né? Eu não sou uma cozinheira deste nível, mas eu adoraria ter na minha casa. E se eu fosse comprar uma casa de revenda daqui 5 anos e tivesse 2 opções, talvez os mimos me chamassem a atenção, porque eu teria mais pelo mesmo valor. Agora, uma parte que eu adoro desta planta. Eles otimizaram e eu achei que ficou excelente. Aqui nós temos a despensa da casa. E eles não fizeram uma despensa simples, eles foram um pouco além. Por quê? Eles vieram com os armários da cozinha aqui para dentro. Eles não colocaram simplesmente as prateleiras. Então, você tem armários onde você pode colocar todos os seus mantimentos, mas também você pode ter a tua louçaria, digamos, tá? Aqui, como eles tentaram demonstrar com essas peças em azul. Eu teria meio a meio. Eu acho que faltou um pouco de prateleira, mas eu entendo porque isso é uma casa modelo, eles querem deixar o mais bonita possível. Nesse caso, eles ainda colocaram uma pequena adega, vamos chamar assim, né, de vinhos, e que ela está protegida tanto da luz e refrigerada. Uma coisa que eu acho super interessante quando você constrói com um custom builder, você tem mais flexibilidade. E às vezes a forma de pensar é diferente. Então, olha só, nesse caso, eles colocaram a máquina do ar-condicionado nessa posição. E por que isso é importante? Porque, querendo ou não, a máquina do ar-condicionado faz um ruído. Aqui, olha só, eu tenho uma porta, 2 portas, até que eu consiga ouvir algum ruído. Então você não ouve nada, está extremamente bem colocada. Ela está no andar de baixo, é fácil de eu fazer as minhas manutenções, então eu achei perfeito. E agora a gente chega nessa sala que eu passei direto para a cozinha, mas que ela é extremamente agradável, porque eu tenho, não dá nem para contar a quantidade de janelas que eu tenho. São muitas. É muito, muito claro. E a sensação, por exemplo, com o dia de hoje, que é um dia de inverno ainda, tá? Apesar de estar esse sol lindo do lado de fora, ele tá meio friozinho. Então, só o fato de você estar numa sala como essa, apreciando esse céu, é muito bacana. Continuando aqui no andar de baixo, eu te chamo agora para a sala de jantar. Isso eu gosto. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa muito mais prática, eu consigo me ver vivendo aqui no seguinte formato. Eu e o meu marido, quando
estamos no dia a dia, usaríamos essa bancada da cozinha, e quando eu tenho mais pessoas, amigos, familiares, eu usaria a sala de jantar. Por que eu falo isso? Porque nós estamos num ambiente todo integrado e com espaço, com bastante circulação. Então eu acho formidável essa flexibilidade e ao mesmo tempo requinte. Eu tenho o melhor dos dois mundos. E agora, saindo da sala de jantar, eu venho para a minha lavanderia, e essa outra porta aqui, depois você vai ver, são 3 vagas de garagem. Então, isso também é uma característica interessante. Tanto nos terrenos de 40 pés de frente quanto de 50 pés de frente, você tem a possibilidade de construir 3 vagas de garagem, o que eu acho ótimo, tá? A lavanderia, sem comentários, ela é longa, armários nela toda, eu tenho o meu tanque e tenho uma bancada, isso eu acho perfeito, além de eu ter também uma janela bem grande. Aqui você vai perceber o seguinte, eu tenho 2 degraus e as minhas vagas de garagem. Esse ambiente está decorado como sendo a central de vendas deles, então não cabe a gente olhar muito aqui porque tudo isso vai ser transformado, mas o que eu gosto de mostrar é que eu vou ter 2 degraus para eu chegar na garagem. Essa casa, além de tudo, tem um apartamento em cima da garagem. E eu quero que você perceba, à medida que eu for caminhando por essa casa, o quão alto é esse pé direito. Tente perceber a minha altura em relação aos móveis, a posição do teto, enfim, é muito alto, muito confortável. O que eu queria te dizer mais é o seguinte, eu tenho um lavabo perfeito, ele não está embaixo da escada, ele está exatamente naquela parede onde eu te mostrei a máquina do ar-condicionado. E aqui, embaixo da escada, eles fizeram uma decoração que é ótima e eu acho essa posição também perfeita para isso, que é para você manter o teu pet quando você tem visita, você coloca ele ali embaixo da escada, mas eu tenho essa parede vazada, então ele pode respirar. Você deve estar lembrando, comecei o vídeo bem nessa posição, por quê? Porque agora eu vou para a suíte principal que está aqui no andar de baixo. Essa também é uma característica que eu adoro. E olha só que interessante, eu quero ficar aqui nessa posição para você perceber. Todas as portas são de 8 pés, então essa também é uma entrega padrão, tá? O quarto é amplo, largo e profundo. Eu vou mudar de posição com você só para você perceber que nós estamos numa rua relativamente movimentada, porém eu não tenho ruído nenhum, o que é ótimo, tá? Aqui vai passar uma caminhonete um pouco mais barulhentinha e você não ouve nada. E por que eu falo isso? Porque as janelas já são janelas de vidro duplo, com espaço de ar no meio, fazendo com que abafe o ruído e também ajude a manter a temperatura interna da casa e não entrar tanto calor do lado de fora. E se você coloca uma cortina, você vai ver o quanto o tecido também vai absorver o restante do ruído que certamente tem, mas vai diminuir muito. Agora um ponto, já que isso é a questão de você comprar uma casa totalmente customizável, que eu faria diferente. Eu acho bacana, eu acho bonito eu entrar no meu banheiro do meu quarto, só que não ter uma porta nessa posição me incomoda. E o meu incômodo é em relação à claridade na hora de dormir. Então, eu sei que as janelas são maravilhosas durante o dia, mas à noite, se você não tem como fechá-las, é um pouco chato, né? Porque você não consegue, eu não consigo dormir. Então, ali era uma posição aonde eu colocaria uma porta. Você viu que eu passei por 2 closets, um para cada um do casal. Nós temos o box imenso, eles colocaram 2 duchas, tá? Uma que nós chamamos de rain shower, como se fosse água da chuva, e a ducha normal. Os misturadores estão desse lado, bem inteligente, porque daí eu não me molho e não passo frio antes do tempo. Gostei desta questão de segurança, porque eu tenho um vidro muito longo com pouca
estrutura de fixação, achei bem importante, bem pensado. Eu venho para cá, eles novamente, né, usaram no tampo uma espessura de tampo mais bonita que vai te dando uma sensação de qualidade muito maior. E eles exploraram as gavetas e nós vamos ter daí o toalete. Saindo do quarto do casal, eu volto novamente para esse escritório belíssimo. Passei pela casinha do cachorro, que não é onde seu pet pode ficar, e agora nós vamos para o andar de cima. Tenho 10 degraus e um patamar, tá? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e eu chego no topo da escada. Aqui eu não preciso nem dizer. Nesse momento que a gente percebe o quão importantes são as janelas. Por quê? Porque eu tenho quase que uma visão de 180 graus de toda a casa. Eu vou ter uma varanda ali na frente. Eu tenho que ela inclusive vem aqui pro lado. Eu não tinha percebido. Excelente. 3 janelas. Eu tenho a janela daquele meu mezanino do hall, que é super bonita. E eu tenho mais 2 janelas na escada. Então, essa área é super aconchegante, super confortável. Eu tô do lado de dentro, estando do lado de fora. E por que isso é confortável? Por causa do ar-condicionado. A gente está no inverno, tá friozinho lá fora, tá gostoso. Mas a estação da Flórida é verão quase que o ano inteiro. Essa é a estação predominante, né? Então, a gente tem muito calor. E no verão eu tenho certeza que essa área aqui vai ser extremamente usada. Você viu que nós subimos, eu atravessei o loft e estou chegando no primeiro quarto bem na diagonal. Eu amei esse quarto por vários motivos. Motivo número 1, eu tenho uma janela e isso aqui é muito de filme americano, tá? E essa aqui ainda melhor, porque além de eu ter esse banquinho de leitura, eu tenho uma janela com vista para esse lago. Qual é o segundo motivo que eu gostei desse quarto? As portas continuam sendo de 8 pés, tanto de acesso quanto dos closets, tá? E quando eu venho nesse sentido, eu tenho uma suíte. Isso é uma graça. E eles foram bem felizes nas escolhas das cores aqui. É lógico que a gente tem que perceber que está tudo muito decorado, muito ambientado, então tem bastante itens de decoração que quando você tira e deixa ela mais clean, você consegue perceber que é gostoso. Então esses tons de azul com o branco ficaram lindos. Agora eu saio desse quarto número 1 no andar de cima. Relembrando, nós vimos a suíte principal no andar de baixo. Essa é uma segunda suíte e eu tenho mais 2 quartos que vão dividir um banheiro. Então esse aqui é o quarto número 3. Também é um quarto de tamanho bom. Por quê? Porque eu tenho uma cômoda, eu tenho uma cama full, uma mesa de cabeceira e eu tenho espaço suficiente de circulação para o meu armário aqui em cima. Eu vou ter nesta portinha fininha, estreitinha, um linen closet, super bom, tem 5 prateleiras, excelente, me ajuda com roupas de cama, toalhas de banho, é super funcional e você não faz ideia como ajuda. Quando eu entro nesse quarto número 3 aqui do andar de cima, eu tenho uma cama full. Esse aqui eles colocaram mais peças do que eu acho que caberia, mas eu entendo. É mais ou menos assim, a vida como ela é. Uma coisa é a gente ter uma casa decorada para ser bonita, para cativar aos olhos. A outra coisa é o nosso dia a dia, onde a gente vai viver e ter que se virar com o tamanho de quarto que nós temos. E eles fizeram isso aqui. Achei ousado e importante, gostei. Pelo seguinte, olha só. Eu tenho uma dresser, então eu tenho uma cômoda, que essa cômoda me dá o quê? As gavetas, tá? E você tá vendo que eu consigo passar, mas não é uma passagem de 60, que a gente sempre busca, né? Ela é uma passagem de 40. Eu não fico presa aqui, mas ela é mais justinha. Porém, quando eu chego nessa posição aqui, sim, eu tenho pelo menos 60 centímetros de circulação, 2 janelas,
consigo colocar uma banquetinha aqui, ok? E do outro lado você vai ter o closet. E olha só que agradável. Então, eu já desci, né? Passei novamente pela sala de estar, pela sala de televisão. Estou do lado de fora. E isso é uma das características mais importantes de Lake Nona no Lorette Park. Essa sensação. Você vai ver que as casas não têm muros ou cercas. Caso elas tenham uma cerca vazada, aonde eu vou usar para minha privacidade a cerca viva. Então eu vou colocar algum tipo de vegetação para impedir a vista externa. Porém, isso aqui é uma delícia, porque essa sensação de você estar ao ar livre, sem se preocupar com outros fatores, é muito bom. Aqui do lado de fora, a gente tem um armário, aqui meu frigobar, minha churrasqueira e uma pia. Essa é uma pia de apoio. Talvez eu fizesse uma pia um pouquinho maior, porque essa está bem pequenininha. Nesse caso, eles optaram por não fazer um exaustor. Talvez seja possível, mas não foi escolhido, tá? Eu colocaria porque eu acho que ajuda na hora que a gente abre a churrasqueira, sai bastante vapor e fumaça. Então ajudaria nessa circulação do ar nessa posição. E se você está chegando agora aqui no canal, te convido a se inscrever, porque assim como esse vídeo, eu tenho diversos vídeos em diversas regiões explicando tanto a parte de real estate, quais são os imóveis em cada região, assim como essas regiões são, o que você encontra em cada uma delas. Se você já é inscrito e tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo por WhatsApp, por e-mail ou por telefone. E eu estava comentando que aqui a vida como ela é, né, lá daquele quarto lá de cima, que ele é um pouco mais justinho, o que acontece? Você viu que tem vários bichinhos ou pontinhos de sujeira no teto. Bem-vindo à Flórida. Nós temos um tempo úmido e temos muitos insetos durante o ano todo. O que acontece? Quando você tem uma casa com o pé direito alto dessa altura, você já percebeu que é um pouco mais difícil de você manter limpo. Qual que é a solução para isso? A solução são as screens, são aquelas gaiolas que as pessoas chamam, né? Mas numa casa como essa, de um padrão como esse, é só você colocar uma tela retrátil e ela é automática. Você pode deixar aberta ou fechada de acordo com a sua necessidade, tá? E isso aqui pede uma situação como essa. Por quê? Se nós estamos no alto verão, no final do dia, você não consegue fazer um churrasco aqui fora com a quantidade de pernilongos que vai entrar. Então, essa tela, nesse momento, te faz uma diferença imensa. Ter visto as imagens da onde eu estou. Eu estou em cima da garagem num apartamento e esse apartamento é composto de uma sala de estar, refeição, cozinha, lavanderia, banheiro completo, quarto com walk-in closet, porque ele está em cima de uma garagem para 3 carros. Se você tiver escolhido 2 vagas de garagem, você também consegue montar esse apartamento, porém a configuração é um pouco diferente. Agora, antes de nós finalizarmos, eu vou comentar com você todas as características técnicas dessa casa que nós acabamos de ver. A planta dela chama-se Fiji, como a ilha. Ela tem a fachada do que nós chamamos coastal, é um estilo de fachada coastal. Ela tem 3.100 pés quadrados de área de ar-condicionado dentro da casa e mais 868 pés quadrados nesta área em cima da garagem. Então, no total, ela chega a ter aproximadamente 4.000 pés, que são
370 metros quadrados, 380 de ar-condicionado. E essa casa é construída nos lotes mais largos, os lotes de 50 pés de frente, porque ela é a maior configuração que nós podemos ter. Uma casa como essa pode chegar até 1,5 milhão, com 3 vagas de garagem, o apartamento e os upgrades, tanto de ordem estrutural quanto de ordem de acabamento, e o lote. Só recapitulando, a construtora já entrega com piso laminado em todas as áreas de circulação, com exceção dos quartos e dos banheiros. Ela vai ter todas as portas de 8 pés, armários de cozinha de 42 inches de altura com soft touch, crown molding, que é aquele acabamentinho lá no teto, e também o backsplash. Você pode fazer upgrades de todos esses acabamentos. E os tampos, tanto da cozinha quanto dos banheiros, é em quartz. Ela já entrega assim. Você pode fazer upgrades em que sentido? Espessura, lembra do tampo da cozinha que tinha uma espessura um pouco mais larga? O tampo do banheiro do casal tinha uma espessura um pouco mais larga. Enfim, você pode ir modificando. Eu te dei mais ou menos uma média de valor de uma casa como essa, 1,5 milhão, do jeito que nós estamos vendo. Mas se você escolher uma casa de 50 pés, sem o apartamento no andar de cima, elas ficam em média na faixa de 1 milhão a 1,2 milhão. Quando nós vamos para as casas construídas nos lotes um pouco mais estreitos, essa variação vai ser de até 900 mil, sem o apartamento em cima da garagem, e 1 milhão, 1,1 milhão para aquelas que você escolhe o apartamento em cima da garagem. Quando a gente fala de condomínio, nós estamos no Lorette Park. Então você participa dessa associação, aonde a taxa condominial é de $515 a cada 3 meses. E você tem acesso a todos os amenities que nós chamamos, ou seja, ao clubhouse. Esse clubhouse tem piscinas, quadras de tênis, uma pequena academia, e em breve a Tavistock menciona que terá uma segunda fase com um outro clubhouse um pouco menor, mais próximo aonde nós estamos. E se Lake Nona é o lugar aonde você e a sua família mais se identificam, entre em contato comigo por WhatsApp, por e-mail ou por telefone. Mas se não é a Lake Nona, a região onde a sua família mais se identifica, entre em contato comigo, porque eu posso te apresentar outras opções tão boas quanto e que vão agradar você e a sua família. E eu te vejo no próximo vídeo.